Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Otávio Augusto Ficagna, faço parte do mestrado em Computação Aplicada aqui da UPF e a pedido do professor Dr. Marcelo Trindade Rebonato, venho hoje explicar, a minha solução para o problema 2130 do Bcrowd, o problema de nível 8, está colocado como grafos, e o nome do problema é a Final Mundial de 2008. Ele foi então feito na 11ª Maratona de Programação da IMUSP de 2007. Eu vou ler agora aqui o problema e eu vou basicamente parando ali a cada parágrafo para a gente só recapitular o que o problema nos disse, em cada parágrafo aqui da descrição do problema. Então, preocupado com a situação de crise no transporte aéreo, a gente pode ver que isso aqui é de 2007, tinha uma crise ali no transporte aéreo, não que tenha mudado muito. O diretor regional do concurso da ICPC no Brasil já iniciou seus preparativos para fazer as reservas das passagens aéreas para as finais mundiais de Banff em 2008. O primeiro passo foi estudar a malha aérea disponível, e cada voo tem um certo preço e liga duas cidades. Estamos, na verdade, chamando de voo apenas um trecho non-stop de um voo comercial. O objetivo do diretor é fazer várias consultas nesta malha de voos. Então, basicamente, ele nos diz, que eles estão buscando ali diminuir os custos, entre os voos, e eles chamam de voo, basicamente, uma ligação direta entre uma cidade e outra, sem nenhuma escala. Em geral, desejamos fazer esses voos sem escalas, mas estes podem ser muito caros. Para contornar este fato, o diretor deseja permitir algumas escalas possíveis. Assim, ele ordenou as várias cidades da malha em sua ordem de preferência para fazer escala. Ou seja, a cidade de índice 1 é aquela que ele prefere fazer escala, em seguida pela cidade 2 e assim por diante. Então, basicamente, obviamente ele prefere fazer voos sem escalas, porém os voos sem escalas costumam ser mais caros, então ele deseja permitir fazer algumas escalas. Assim, ele ordenou as várias cidades da malha na ordem de preferência de escala, Então, qual cidade é melhor fazer escala? E então a cidade de índice 1, ela é uma cidade seria de preferência ali para fazer escala, seguida pela cidade 2 e assim por diante. As consultas que o diretor fará são do seguinte tipo: é dada a cidade de partida e de chegada e um número T de cidades, em que o diretor permite que sejam feitas escalas. Seu programa deverá encontrar o custo de um voo de custo mínimo entre as cidades que faça no máximo escalas nestas cidades. Por exemplo, se t igual a 1, a gente deve encontrar o custo de um voo de custo mínimo entre as duas cidades, que seja ou não stop, ou que faça uma escala na primeira cidade. Então, basicamente, ele vai nos passar diversas consultas ali, vai nos passar uma cidade de início, uma cidade de destino, origem e destino, e ele vai nos passar por quais cidades a gente pode fazer escala. Então, por exemplo, se ele nos passar dois, eu posso fazer ou um voo direto, ou uma escala na cidade 1, ou uma escala na cidade 2, ou uma escala na cidade 1 e 2, Então, basicamente, é incremental ali, E a gente deve encontrar o menor custo de voo com essas escalas ali que ele nos permitiu fazer, Então, a entrada é composta por diversas instâncias. Na verdade, dá para se traduzir para diversos casos de teste, Então, caso teste 1, caso teste 2. E a primeira linha de casos de teste consulta em dois inteiros, NM, número de cidades e número de escalas. E nas próximas linhas a gente vai ter três inteiros, U, V e W, indicando que existe uma escala que vai de U para V com o custo W. Então, os dois inteiros, quatro cidades e sete escalas. E aqui ele nos diz que eu posso ir da cidade 4 para a cidade 1 com custo zero, da cidade 2 para a cidade 1 com custo 3 e assim por diante. Em seguida, ele vai nos passar o inteiro C, que é o número de consultas. E as próximas linhas vão ser três inteiros, O, D e T, sendo eles origem, destino e as cidades que a gente pode fazer escalas, que é o T. Então aqui a gente tem três aqui, A gente tem o 3 aqui que seria o C, a quantidade de consultas, e as consultas em si. Então basicamente ele quer consultar. Ah, será que eu consigo ir? E qual que é o custo de eu ir da cidade 2 para a cidade 1 sem nenhuma escala? Ou seja, um voo direto. A gente descobriu que é 3. Então aqui é a resposta dessa consulta. Ah, da cidade 4 para a cidade 2, podendo fazer escalas na cidade 1, na cidade 2, ou nenhuma escala. Então o custo disso é zero. E da cidade 4 para a cidade 3, com escala no máximo na cidade 1, menos um. Não tem. Então não consigo chegar na cidade 4 para a cidade da cidade 4 para a cidade 3 fazendo escala só no máximo na cidade 1, Então, por isso menos um aqui. E a entrada, então, ela vai terminar com EOF, Final de arquivo. Importante lembrar disso. A gente pode ver o desenho aqui desse grafo. Eu desenhei esse primeiro caso de teste aqui no ScaleDraw. A gente pode ver, então, cada uma das cidades e os voos, com os custos entre elas. Então, a gente pode ver que forma, então, mesmo um grafo aqui, Essa seria a nossa
a nossa malha aérea aqui do primeiro caso de teste. Eu também coloquei aqui as consultas, né? Consulta um, as três consultas que ele nos passa. Então, por exemplo, da cidade 2 para a cidade um sem nenhuma escala. Eu tenho realmente esse caminho. Então, eu posso ir aqui da cidade 2 com esse voo de custo 3 chego na cidade um. Então, 3. Na cidade 4 para a cidade 2 fazendo escala na cidade um e 2 ou podendo escolher uma delas, né? Então, eu posso fazer escala, eu vou da 4, eu vou para um e eu vou para 2. Então, isso aqui eu tenho aqui custo zero. A gente pode ver que eu poderia também ir da 4 direto para 2, ó. Só que isso teria custo um aqui no meio, ó, custo um. Então, não vale a pena, né? Vale mais a pena eu fazer a escala do que fazer um voo direto nesse caso. Então, para resolver esse problema, nós vamos utilizar o Floyd-Warshall, não diretamente, né? O Floyd-Warshall é um algoritmo criado em 1962 por Robert Floyd, que ele vai calcular o problema do caminho mais curto entre todos os pares de vértices num grafo. Então, ele vai caminhar o caminho mais curto para todos os vértices de um grafo. Só que nós vamos fazer isso de forma incremental, né? Por conta dessa questão das escalas. Então a gente vai basicamente calcular, fazendo a escala na cidade 1, qual que é o menor custo ir de um vértice para o outro. Aí fazendo escala na cidade 1 e 2, ou só na cidade 2, entendeu? Então a gente vai calcular isso de forma incremental. Então agora, partindo aqui para o código, por conta do tempo do vídeo eu já deixei ele pronto. Então basicamente como é que eu pensei em resolver, né? Como é que foi resolvido, na verdade? Eu criei uma malha, né? Uma matriz chamada malha, com três dimensões. Cada uma das dimensões dessa malha, ela vai guardar os seguintes valores. A primeira dimensão, ela vai guardar a quantidade de escalas. Não a quantidade, mas sim qual escala que eu vou estar liberando para fazer. Então, por exemplo, se for um eu posso fazer escala na cidade um. Se for 2 escala na cidade um e 2. E assim vai indo, né? Como eu disse, essas escalas elas funcionam incremental, né? Já a segunda aqui dimensão da matriz, ela significa a minha cidade de origem e a minha cidade de destino. E o que, que vai ter nessa posição aqui da malha, né? Quando eu passar essa posição aqui da malha, eu vou receber de volta e vai ter dentro dela o meu menor custo. Então é o menor custo com essa escala partindo dessa origem para esse destino. Então basicamente vai ser isso que vai ter nessa minha malha e por isso que ela tem três dimensões. E a gente vai calculando isso com o Floyd Warshall de maneira incremental. Então, indo aqui para main, né? Basicamente aqui é um código padrão. Eu crio as minhas variáveis, m, n, instância aqui, que eu vou utilizar. Instância para poder printar lá as instâncias depois. mn sendo n cidades, m a quantidade de escalas que o programa nos deu. While sem nm é por conta ali da entrada, que ela tem que ir até o f. Então eu garanto aqui o f. Eu dou um fill na minha matriz. O que isso aqui vai fazer? O fill basicamente é para mim colocar inf. Vou colocar um valor infinito em todas as posições aqui da minha malha. Isso aqui é para depois, quando eu estiver calculando o Floyd Warshall, eu sei que o inf é um valor infinito, né? Ele é um valor altíssimo. Então o menor custo nunca vai ter um custo que seja maior que inf. Então é para mim fazer as comparações ali e verificar se eu encontrei um custo menor, né? E também se não há caminhos entre um voo e outro, né? Uma cidade e outra. Aqui é uma coisa importante e necessária. Basicamente eu digo que com escala zero, ou seja, um voo direto, eu tenho sempre um caminho de uma cidade para ela mesma. Ou seja, se eu tenho uma cidade um e eu quero viajar para a cidade um, o custo dela é zero, porque e não vai ter escalas, né? Então, basicamente, eu não preciso nem voar, eu estou na mesma cidade, então o custo é zero. Isso aqui é para quando eu estiver executando o algoritmo, né? Uh, Depois disso, basicamente, eu dou um insert aqui na minha malha, com os valores que o programa nos dá. Então, eu instancio o VW. O VW, basicamente, vão ser inseridos na malha. Só que eu vejo uma coisa aqui antes, tá? A gente tem que verificar se já não existe um voo indo da mesma cidade de origem para o mesmo destino com um custo menor do que o que o problema está nos dando. Por causa que tem algumas entradas aqui no caso de teste, né? Até o problema ele não nos especifica isso. Digamos assim, é uma pegadinha dele. Eu tenho um voo que sai da cidade 4 para a cidade 5 com custo 12. E eu também tenho um voo que sai da cidade 4 para a cidade 5 com custo 2. E obviamente a gente só tem que manter o de custo 2 no problema. Então é tipo uma pegadinha assim, uma pegadinha dele. Quando eu tiver tudo isso, eu vou calcular então meu Floyd Warshall. O que o Floyd Warshall vai fazer?
ele vai começar a preencher a nossa matriz inteira, a nossa malha inteira aqui, de 3 dimensões, com os menores custos em cada uma das escalas, de uma origem para um destino. Porque, como eu tinha feito na explicação lá, o Floyd-Warshall basicamente é um algoritmo que vai calcular o menor custo ali para cada par de vértices num grafo. Então é isso que a gente vai fazer. Só que aqui a gente está trabalhando com 3 dimensões de uma malha, normalmente seria duas, né? Uma matriz de 2 dimensões, e de forma incremental. Então, por que de forma incremental? Porque eu vou utilizar o valor que eu já calculei para o meu próximo cálculo. Então, para mim não precisar recalcular isso, porque né, a gente está fazendo caminhos num grafo, se tu for ver. Então, na função float_worth ela recebe n vai ser o número de cidades, e o meu primeiro force é o quê? K são as escalas. Então aqui vai ser cada uma das escalas que eu vou liberar. Ele começa em 1, uma coisa que faltou eu falar, tá? A gente faz vários fores aqui, por exemplo, esse for começando em 1, por causa que eu já calculei a escala 0 nesse caso. E a nossa matriz ela tem tamanho 101, por causa que são 100 cidades, tá? No problema. Mas, apesar de serem 100 cidades, a primeira cidade tem 1, ela começa com 1. Então a gente colocou aqui tudo como tamanho 101, né? Para não ter problema ali da indexação, já que a primeira cidade começa em 1. Então voltando aqui para o nosso for, o K, ele basicamente são as escalas que a gente tá liberando no problema. Então quando o K for 1, eu vou fazer os cálculos de menor custo, fazendo uma escala, né? Ou voos diretos e tudo mais. O que, que eu faço sempre no primeiro passo, tá? Primeiro passo quando eu libero uma escala. Eu pego os valores da escala anterior que eu já calculei e coloco nessa nova escala. Como assim? Isso aqui está sendo feito aqui, ó. Pode ver que eu tenho um for j aqui dentro, né? Então, o que, que eu digo? Eu digo que na escala 1, da cidade de origem para a cidade de destino, vai ter o mesmo custo da escala 0, né? Porque k é 1, então 1 menos 1, 0, da origem para o destino. Eu faço isso porque se eu já calculei um valor anteriormente com a escala 0, esse valor ele se mantém também para a escala 1. Claro que eu posso descobrir agora um novo caminho, né, com menor custo para essa mesma rota. Porém, eu já mantenho isso, já coloco, para depois eu poder verificar se o caminho novo que eu encontrei é melhor, né, do que o caminho antigo que já existia. E a gente vai fazer isso aqui no nosso próximo for. Então aqui eu tenho de novo um for ij, I vai representar minha cidade de origem e J é minha cidade de destino. Como é que eu vou fazer aqui, tá? Aqui, basicamente, a gente vai verificar o seguinte. Vou verificar primeiro se existe um caminho na malha K-1 que vai da cidade de escala, ou seja, a cidade que eu estou abrindo a escala, para J, que é o meu destino. Por que isso? Vamos lá. Imagine que eu estou verificando aqui, por exemplo, o caso do K-1 em que K é 1. Então eu vou verificar se com nenhuma escala, ou seja, num voo direto, existia, por exemplo, um caminho da cidade 1, podendo ser, por exemplo, onde que o J, o meu destino aqui era 2. Então, de um caminho para a cidade 2. Então eu iria verificar. Na minha escala 0, eu já tenho um caminho, né? Quando a escala era 0, eu tinha um caminho da cidade 1 para a cidade 2. Ok. Se eu tinha um caminho, então a minha primeira verificação aqui já foi satisfeita. E eu também vou verificar se existia um caminho da escala 0, indo da minha origem. Então vamos dizer que a minha origem era 1 aqui, para cidade K, que nesse caso aqui é 1 também. Então existe. Por isso até, imagine esses casos aqui, por exemplo, em que aqui daria 1 e 1, por isso que eu zerei aqui a minha matriz aqui antes, né? Falando que o custo é 0. Por quê? Porque basicamente aqui eu estou criando os caminhos, né? Eu estou criando basicamente os múltiplos caminhos que a gente pode percorrer ali dentro do grafo. Então, se existe um caminho da, da escala K para meu destino, e existe um caminho da minha origem para minha cidade K, então a minha cidade K ela consegue ser um intermediário. Então ela consegue intermediar esses caminhos aqui. Então ela consegue ser uma cidade ali intermediária. Eu consigo fazer escala nela e chegar até o meu destino. Se eu consigo fazer isso, o que eu vou verificar? Eu vou verificar se na minha malha já não existia um caminho ali pré-calculado mais rápido. Então, por exemplo, se já existia um caminho na minha escala K aqui,
indo de 1 para 2, por exemplo, e o custo dele era zero, eu vou manter zero, porque zero é o menor custo possível. Se não, vamos dizer que o custo era 3 e eu posso ter descoberto aqui um novo caminho. Então eu verifico, né, se o custo de sair da minha origem até a minha cidade de escala e depois da minha cidade de escala para a minha cidade de destino, esse custo aqui ele vai ser menor do que o custo que eu já tenho calculado. Se for menor, né, eu verifico aqui com o min, eu então atribuo, né, eu atribuo sempre o menor deles e eu digo então que eu descobri um novo caminho. Se não, eu vou atribuir o que já existe, então vai se manter o mesmo valor, tá? Então, basicamente dessa forma, esse for aqui ele vai rodar, ele vai ficar rodando aqui para cada uma das escalas, então eu libero uma escala, depois eu libero duas escalas, depois eu libero três escalas. E assim eu vou liberando N escalas aqui no meu código, até o número de cidades, e vou sempre colocando o menor valor possível, né? E também, basicamente, criando esses caminhos aqui, né? Então, eu vou criando as rotas de sair de uma cidade e ir para outra cidade e vendo os custos, né, dessas rotas. Então, é isso que esse Floyd Warshall aqui incremental faz. Ele é meio difícil de explicar, né? Eu até estourei o tempo do vídeo, mas basicamente essa é a ideia, né? É isso que eu pensei e fiz aqui para isso funcionar.